Bom dia, povo de Deus. Amém? Tudo em paz? Acho que vocês estão tristes. Vamos tentar de novo. Será que eu vou pregar para gente triste? Não, vamos tentar de novo. Fazer de conta que isso não existiu. Bom dia, povo de Deus. A paz, tudo bem? Essa é a igreja do Senhor. Então, aproveitando que você está contente, está animado, está de pé, eu quero que você abra a palavra de Deus, livro de Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 14, ou 14, como você preferir, né? Se você quiser o 14, abre. Se não, abre um 14 também. A partir do verso 6. Vamos lá então, Josué capítulo 14, verso 6. Diz assim a palavra de Deus. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Vou repetir. Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu. E quando Moisés, servo do Senhor, me ouviu de Cades Barneia a espiar a terra, eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que sou da idade de 85 anos. E ainda hoje, eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, a qual a minha força então era tal, e agora é a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi cidade de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Glória a Deus. Até aí tá bom, você pode se assentar. Glória a Deus. Vamos orar. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar o teu coração, porque eu pedi a Deus uma palavra para esse momento. Eu pedi a Deus uma palavra que pudesse falar conosco, e eu tenho certeza que Ele nos deu. Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. É uma palavra pura, Senhor, e reta, para aqueles que neles confiam, para aqueles que em Ti confiam. Pai, eu quero pregar aquilo que Tu tens, para que nós possamos subir os degraus da fé, porque a fé é como uma escada, que a gente precisa subir a cada dia para alcançar as nossas promessas, Pai. Em nome de Jesus, eu me escondo em Ti, Senhor, e eu quero que Tu tome o controle total e absoluto de tudo que vai ocorrer nesses poucos minutos, e que Tu venha mudar a nossa vida, mudar o nosso pensar, mudar o nosso coração, e depois disso, mudar a situação que se encontra na nossa vida. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Queridos, quando eu li essa palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração e disse: o meu povo
está precisando lembrar das promessas. O meu povo precisa entender que as promessas, apesar da pandemia, elas ainda estão de pé. E para você que gosta de anotar título, o título da mensagem é: as promessas de Deus ainda estão na validade. Aleluia. Eu vou repetir: as promessas de Deus ainda estão na validade. Glória a Deus. E quando a gente vai no mercado, muitas vezes a gente olha um produto e parece... A gente olha a validade para ver se não perdeu a validade, se ele não está estragado, se não passou da hora. E acontece isso com remédio, acontece isso com um monte de produto. Mas a palavra de Deus, ela não é obsoleta, ela é absoluta, aleluia. Ela sempre está na validade. As promessas que eram feitas há 2, 3 mil, 4 mil anos atrás, ainda hoje estão de pé, aleluia. Porque ela é absoluta, ela é a verdade. Essa verdade não muda. Muitas vezes a medicina muda, diz que primeiro é bom correr, depois não é bom correr, é bom andar, daqui a pouco eles dizem que é bom caminhar e andar, porque cada um tem um conceito de saúde, mas a palavra de Deus não, ela é eterna, ela muda, ela transforma, ela revigora, ela dá força ao cansado, ela é bússola para o perdido, aleluia. Ela começa a revigorar aquele que não tinha mais nenhuma força, ela é luz para aquele que está nas trevas, glória a Deus. Haramanda, Kabachai, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu não sei o que vai acontecer, mas quando eu sinto a unção do Altíssimo, eu sei que algo Deus vai fazer nesse ambiente hoje, aleluia. Haramanda, Suide, Kaiba, Cheia, Ndagabagaraias. Oh Espírito Santo. E Caleb, com 40 anos, ele recebeu uma promessa. Deus disse para ele, através do servo Moisés: Caleb, tu, Josué, vão entrar na terra prometida. E muitas vezes, eu até já preguei isso, que só 2 entraram na terra prometida, mas não é verdade. Não entraram só Josué e Caleb não na terra prometida. Eleazar e Finéias, que eram sacerdotes, também eram da geração antiga. Eles eram sacerdotes. Se você perceber, foi o próprio Eleazar que ele distribuía as terras. O Finéias, lá em Juízes capítulo 20, ele está presente, diz que ele era neto de Arão, e assim vai. Queridos, e claro, e a geração de 20 anos para baixo. Mas deixa eu falar com vocês algo que vai falar conosco. Por que o povo não recebeu a promessa de imediato? A Bíblia diz que o caminho do Egito a Canaã era de 11 jornadas. Aquele caminho estava a mais ou menos 500 e poucos quilômetros do Egito a Canaã. Era para ser feito em 11 dias. Levou 40 anos. Vou repetir. Era para ser feito em 11 jornadas, em 11 dias. Levou 40 anos. E por que a promessa de Deus demora? Por quê? Porque a gente murmura, porque a gente não acredita, porque a gente amaldiçoa, porque a gente diz que não, eu quero voltar para o Egito, lá tem pepino, lá tem as cebolas, lá tem melão, e eu não quero mais, o sol está quente, eu estou passando frio, não está acontecendo, eu estou estressado, eu estou isso, eu estou aquilo e nunca está bom. Porque não é o lugar, é você, sou eu. Você pode estar no melhor lugar do mundo, você pode estar no palácio. Se não tiver com Deus, se não tiver paz no teu coração, nada está bom para você, aleluia. E Deus tem promessa assim para a tua vida, e ela ainda está na validade. Só que enquanto eu, ou quando você começar a reclamar de tudo, nós vamos ser os murmuradores de Israel. Em vez de 11 dias alcançar a promessa, levou 40 anos. Aleluia. E muitas coisas não aconteceram na tua vida e nem na minha vida, porque não é que as promessas não estão prontas, não é que as bênçãos não estão prontas, é você que não estamos prontos para receber aquilo que Deus tem, aleluia. Porque a mentalidade do povo era uma mentalidade de escravo. Eles não tinham uma mentalidade de gente livre, de alguém que queria usufruir da terra, de alguém que diz: não, eu vou, tem gigante na terra, mas eu vou lá, porque Deus é comigo, o meu Deus é maior que qualquer gigante, o meu Deus é maior do que qualquer povo, porque eu sei o Deus que eu creio, aleluia. Romanda cabachaias. E muitas vezes nós nos acovardamos com os gigantes da nossa vida. É a pandemia um gigante, sim. É a questão financeira, é isso, é aquilo. Mas Deus tem uma promessa e está na validade, aleluia.
Mas toda promessa passa por algumas condições. Toda promessa passa pelo teste da palavra. Vou repetir. Toda promessa passa pelo teste da palavra. Somente a palavra de Deus é uma verdade imutável. Se uma promessa, se um cântico, um ditado ou qualquer outra palavra não estiver em conformidade com a palavra de Deus, não é uma promessa de Deus. Exemplo, tem um cântico que é bonito, que ele diz: agora é só vitória. Agora é só vitória. Não é assim. Tem vitória, tem prova, tem luta, tem tribulação, mas tem vitória, sim, sim. Mas tem prova, tem luta, tem dificuldade, mas tem vitória. Mas não é só vitória. Agora é só sombra e água fresca. Não. Ele faz deitar-me por águas tranquilas. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Vai ter dia que a gente vai passar pelo vale da sombra da morte. Então, evangelho fácil não é evangelho. Evangelho é evangelho com Deus. Vai ter dificuldade sim, mas você vai passar com Deus. Então, toda promessa passa pelo teste da palavra. Ah, eu sou um cara bom, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém e eu vou para o céu. Não é isso. Então Jesus não precisava ter morrido na cruz. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A Bíblia diz em João 14,6 que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E não há outro que podemos chegar a Deus, chegar ao Pai. E assim tem tantas outras coisas. Ah, morreu, acabou. Não. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que o homem está destinado a morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Então toda promessa que não está baseada na palavra, não passar pelo teste da palavra, não é promessa de Deus. E toda promessa tem condições. Toda promessa também passa pelo teste da fé. Quando não acreditamos na promessa, murmuramos, queremos voltar para o Egito, como fizeram os israelitas. Sem fé, como diz em Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Toda promessa tem que agradar a Deus, porque se Deus te prometeu, Ele quer que pelo menos eu e você sejamos gratos com a promessa, com o cumprimento dela, aleluia. Para que dar alguma coisa para alguém, se essa pessoa não vai se importar, não vai agradecer, não vai estar nem aí? Para que desperdiçar tempo, para que desperdiçar recurso para alguém ingrato? Alamanda, cabachaias. Toda promessa, então precisa passar pelo teste da palavra e o teste da fé. E Caleb acreditou na palavra do servo Moisés. Caleb teve fé que a promessa teria o seu cumprimento. Havia gigantes na terra, sim, os anaquins, homens de 3 metros para cima, né? Porém, ele disse: não, tem gigante naquela terra, mas eu não estou olhando para os gigantes, eu estou olhando para a terra que emana leite e mel, eu estou olhando para a promessa, eu estou olhando para o Deus que cumpriu a promessa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, aleluia. Não importa se tem gigante, não importa o povo, eu estou de olho na promessa, porque ela está na validade, aleluia. Mandará baixar a gabagaias. Toda promessa passa pelo teste da obediência e fidelidade. Vou repetir. Toda promessa passa pelo teste da obediência e fidelidade. Então passa pelo teste da palavra, passa pelo teste da fé, mas também passa pelo teste da obediência e da fidelidade. Só pode obedecer quem conhece a palavra. Como eu vou obedecer se eu não conheço a palavra? Só obedece quem tem fé. Passou pelo teste da palavra, a promessa passou pelo teste da fé. Então só obedece quem conhece a palavra, só obedece quem tem fé. Como obedecer se eu não acredito? Para que trabalhar se eu sei que eu não vou receber?
Para que fazer uma viagem se eu sei que eu não vou ficar contente? Eu preciso acreditar que eu vou trabalhar e vou receber. Eu preciso acreditar que eu vou viajar e vai ser bênção. Eu preciso acreditar que eu venho na igreja e Deus fala comigo. Para que vir na igreja se eu entender que é só mais um culto? Agora, se eu venho para a igreja e diz: Deus, fala com esse coração, fala comigo, fala, porque eu estou desanimado, eu estou morto espiritualmente, eu preciso de uma palavra para avivar o meu coração. Eu quero sair daqui destronando os gigantes, eu quero sair daqui diferente, aleluia. Aramanga xarabaias. Só obedece quem conhece aquele que prometeu. E Caleb conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele conhecia que o Moisés era homem de Deus. Ele sabia que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, aleluia. Ele viu o milagre, ele viu o mar se abrir, ele viu as pragas do Egito, ele viu que Deus era Deus, aleluia. E nenhum outro se comparava ao Deus de Israel. Alabaxara. E toda a promessa, vou repetir para você não esquecer. Primeiro, pelo teste da palavra. Segundo, pelo teste da fé. Terceiro, pelo teste da obediência e fidelidade. E quarto e último, toda a promessa passa pelo teste do tempo e da perseverança. Toda promessa passa pelo teste do tempo e da perseverança. Caleb esperou alguns dias para receber a promessa. Amém? Não, 45 anos. Gente, imagine eu fazer uma promessa e dizer assim: eu vou te pagar, Paulo, um negócio, mas daqui a 45 anos, fica tranquilo, mas eu prometi. Diz, que velhaco, hein? Sem vergonha, folgado, nem sei se eu vou estar vivo daqui a 45 anos. Ei, eu estou brincando. Olha a fidelidade. Olha a espera do tempo. Olha a perseverança. Deus falou, se Deus falou, Ele falou. Deus disse, que ia dar aquela terra para ele. E ele esperou 45 anos. E quando Deus fala, sempre Deus fala a verdade. Porque em 2 Coríntios 13:8 diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Em João 8:32 diz que conhecereis a verdade os libertará. Em 1 Reis capítulo 8, versículo 56, Deus diz para Salomão que nenhuma das boas palavras que prometeu a seu servo Moisés deixou de se cumprir. Em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. Se Deus prometeu algo para mim, se Deus prometeu algo para você, Ele é fiel, Ele é justo para cumprir o que Ele prometeu, aleluia. Pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, pode levar 3 anos, pode levar 45 anos, mas se Ele prometeu, Ele vai fazer, aleluia. Aramanga xarabagaias. Toda promessa passa pelo teste do tempo e da perseverança. Para você ter uma ideia, por 6 vezes a Bíblia cita que Caleb perseverou em seguir ao Senhor Deus. Em Josué 14:8 diz, em Josué 14:9 também diz, em Josué 14:14, nesse texto que a gente acabou de falar, também diz. Em Números 14:24 também diz que ele perseverou em seguir ao Senhor. Em Números 32:12 também diz. Em Deuteronômio 1:36 também diz. Por 6 vezes Deus disse. E Caleb perseverou em seguir ao Senhor seu Deus. Glória a Deus. Muita gente passa por algumas provas e desiste de tudo. Quer largar a família, quer largar o casamento, larga filho, larga trabalho, larga sonhos, deixa de lado o ministério. Tem gente nova que está com mentalidade de velho. Tem gente que não sonha mais e diz, não, meu negócio é só até aqui, daqui tá bom. E o que eu estou falando para vocês foi o que Deus falou comigo. Essa palavra não é só para você, primeiro é para mim. Às vezes, nesse tempo difícil, nós começamos a nos conformar. Mas Deus disse, não,
Sérgio, lembra de onde eu te tirei, Deus falou comigo. Lembra, Sérgio. Lembra 2002, onde você perdeu praticamente tudo na sua vida. Está aqui a minha família que conhece. Em 2002, perdi um monte de tudo. Perdi casa, perdi tudo. Mas eu não perdi a minha fé, eu não perdi Deus. Mas Deus começou a me restaurar. Deu tudo de volta. Eu trabalhava no Rio Branco e trabalho ainda, mas eu morava na Limeira. Eu andava quase 14 quilômetros de bicicleta para ir e para voltar. Não faltei nem um dia ao serviço. Não faltei. Teve dia que era frio, a mão doía. Teve dia que eu peguei chuva de pedra. Teve dia que eu peguei chuva na ida, na volta. Mas eu ia glorificando. Eu ia glorificando. Porque eu sabia que Deus tinha promessa. Eu sabia que Deus tinha promessa. Eu, minha esposa que está aqui, não tínhamos carro, não podíamos passear. A gente só tinha que vir para Calvário de ônibus. O ônibus passava, nós vínhamos de ônibus, voltávamos de ônibus. Quando fomos casar, não tínhamos praticamente nada. Eu vendi meu carro para dar de entrada, faltou dinheiro. Foram momentos difíceis, não sobrava dinheiro, mas eu e ela sempre fiéis no nosso dízimo, na nossa oferta. Eu dizia, não pode faltar algumas coisas, mas eu não vou faltar com a minha fidelidade. E teve alguns sonhos que eu tinha lá atrás, quando eu andava de bicicleta, quando eu não tinha carro, quando eu ganhava bem pouquinho, quando eu passava frio, quando apanhei chuva de pedra, algumas vezes granizo, tive que parar debaixo de ponto de ônibus, que doía a cabeça, doía a mão, mas eu dizia, eu vou ainda ter. Eu sempre tinha um sonho de ter um carro, uma SUV, um carro para viajar. Hoje Deus me deu. Eu sempre tinha um sonho de morar no centro da cidade, hoje eu moro. Eu sempre tinha um sonho de fazer viagens, e Deus tem me dado a oportunidade de fazer isso. Eu sempre tinha um sonho de ter uma esposa do jeito que a minha esposa é, e hoje eu tenho. Eu sempre tive um sonho de ver meus filhos casados, e eu realizei esse ano o casamento da minha filha. Hoje Deus tem me honrado aonde eu tenho estado, mas eu lembro de onde Ele me tirou, porque eu passei pelo teste da palavra, eu passei pelo teste da fé, eu passei pelo teste da obediência e da fidelidade, e eu passei pelo teste da perseverança, e o teste do tempo também, e da obediência. Glória a Deus. Queridos, Deus, Ele tem a tua bênção no tempo certo, mas se eu ou você começarmos a murmurar e desistir, nós jogamos tudo fora, o projeto de Deus vai embora. Aprenda com os israelitas, eles eram para estar logo na terra prometida. Deus não mentiu para eles, Deus não se enganou com o tempo, foram eles que fizeram o tempo de Deus ser mais longo. Então o jeito com que eu trato as promessas de Deus, eu posso abreviar ou antecipar. Então, o que eu aprendo com Caleb, para nós ir para a última parte e terminar? Nunca deixe o tempo de Deus, nunca deixe o tempo apagar as promessas de Deus sobre a tua vida. Não aconteceu a promessa que Deus falou, você não recebeu, não deixe, porque o tempo serve para cicatrizar feridas, ensinar lições e amadurecer. O tempo serve para isso. Cicatrizar feridas, aprender lições e amadurecer. Se não aconteceu, não é porque Deus se esqueceu. É que eu não estou pronto, você não está pronto. E às vezes a gente não acredita mais nas promessas como acreditava no começo, porque faz tempo. Por quê? Porque quando a gente vinha, nos cultos, nos primeiros dias, a gente acreditava tanto. A gente vinha aqui, a gente se ajoelhava, chorava e dizia, como Deus fala. Sabe por que Deus falava? Porque o meu coração estava pronto
para receber a palavra. Eu acreditava na promessa, você acreditava. Depois a gente disse, não, isso é coisa de homem. Não é bem assim. É assim, é o que a palavra diz. O problema é que eu mudo. Não é, a palavra nunca muda. Eu é que mudo, você é que muda. A segunda lição que Caleb nos deixa é que nunca deixe o tempo envelhecer o seu espírito. Caleb disse, Josué, eu estou com a mesma força. Eu estou com a mesma força de 45 anos atrás. Deixa eu ir lá. Eu não quero ficar, que os meus filhos vão. Eu vou lá junto. Eu vou derrotar os gigantes. Porque Deus me deu força. Deus não me deixou envelhecer. Porque o meu espírito é jovem. Eu tenho a mesma força. Aleluia. E tem gente que só está pensando na aposentadoria. Não quer mais fazer nada. Eu não estou dizendo que é errado se aposentar. Mas Deus, nas coisas de Deus, você precisa fazer algo para Deus. Aleluia. Então não deixe o tempo envelhecer o seu espírito. Nunca perca força para guerrear. Quando um guerreiro para de guerrear, é porque se entregou ao adversário. Quando paramos de guerrear, é porque entregamos os pontos para Satanás. Se você guerreia ou não guerreia, Satanás está guerreando contra você. Contra mim, contra a minha casa, contra a minha família. Deus nunca vai te deixar sozinho. Só que eu tenho que querer lutar. Ele dá as armas, mas a luta é junto com Ele. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades nas regiões celestiais. Saiba que Deus sempre vai te dar capacidade para entrar e sair. Glória a Deus. Ele disse, eu tenho a mesma força para entrar e sair. Tem coisas, tem guerra que você tem que entrar. Você tem que pelejar. Tem guerra que não é tua. Você tem que sair. Tem coisas que é você que faz. Tem coisa que é Deus que tem que fazer na tua vida. Entenda. Tem esse discernimento espiritual. Exemplo. Contra o diabo, contra as adversidades, nós lutamos. Mas contra a nossa carne, a gente tem que fugir. A Bíblia diz, fugir da imoralidade. Fugir da aparência do mal. Tem coisa que eu preciso evitar. Senão eu não vou ter força. Contra o diabo eu tenho que repreender, eu tenho que expulsá-lo, eu tenho que determinar. Contra a adversidade a mesma coisa, eu tenho que me levantar. Mas contra a minha carne, os meus desejos carnais, eu preciso fugir. Eu não posso ver, eu sou homem, fico vendo coisas que eu não devo. Mas eu sou de Deus. Não, foge. Nem dá a segunda olhada, viu a primeira? Nem dá a segunda. Senão, você vai perder sempre. Eu vou perder sempre. Glória a Deus. Então, saiba que Deus te dá capacidade para entrar e sair. E a última lição que Caleb nos ensina: seja abençoado por seu líder e receba as promessas que Deus tem para você e sua geração. No versículo 13 que a gente leu, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Veja bem, ele não foi tomar a terra, ele não foi tomar a herança sem antes pedir a bênção do seu líder. E muitas vezes eu e você quebramos a cara porque a gente vai e faz tudo como a gente acha que deve fazer. Olha a importância da bênção que vem de cima. Mas Deus me abençoa assim? Abençoa. Mas você tem, todos nós temos que ter um líder espiritual acima de nós para orar conosco, para abençoar, para dizer, eu estou querendo fazer isso, ora para esse negócio. Ora comigo, pastor. Ora comigo, irmão. Ora comigo. E ele pediu a bênção do seu líder. Só depois ele foi. E então ele conseguiu expelir os gigantes e ganhou a batalha. Então não saia de qualquer jeito. E o meu exemplo de hoje influencia a minha geração de amanhã. Um dia eu fiquei muito feliz que nós fomos um culto e daí um pastor falou assim: pergunte para os seus filhos se eles gostariam de ter um casamento igual ao seu. Aí eu e a pastora Alexandra fomos lá, perguntamos para a Gabi, você gostaria de ter um casamento igual ao nosso? Ela disse, claro que sim.
Então, nós percebemos que pelo menos nós estávamos fazendo uma coisa boa. Então, seja um exemplo para os teus filhos. Às vezes os nossos filhos, eles podem até não estar na igreja, não seguir, mas eles, quando eles precisarem de alguma coisa, eles saber a quem recorrer. Quando eles precisarem de um conselho, eles sabem a quem perguntar. Porque só pode dar conselho aquele que tem um pouco de experiência. E aquele que tem experiência e vive uma vida reta diante de Deus. E eu termino essa palavra dizendo o seguinte: e mesmo que você tenha errado muito, até aqui você esqueceu da promessa, mesmo que você ache que talvez passou o teu tempo, mesmo que você ache que já é tarde para você, lembre-se, Abraão foi pai com 100 anos, 85 anos, Caleb estava com a mesma força para tomar a terra prometida. E muitos em Israel às vezes pecavam e eles iam para a cidade de refúgio. Em Israel haviam 6 cidades de refúgio, 6. E tudo que tem na Bíblia, nada é por acaso. Tinha uma cidade de refúgio, e eu termino nosso sermão, chamado, a primeira cidade de refúgio que Deus fala é Qued, significa retidão. A segunda, ombro, Siquém, que significa ombro. A terceira, Hebron, era uma cidade de refúgio, que significa comunhão. A quarta cidade de refúgio, Bezer, que significa fortaleza. A quinta, Ramote, que significa alturas. E a última, Golã, que significa exilado ou peregrino. Essas cidades refúgios era para aquele que tinha cometido algum crime não ser morto por pena de morte. Então eles viviam nessa cidade. E olha só, que até nessas cidades refúgios Deus nos ensina a lição. Então pense comigo, todos aqueles que buscam refúgio, Ele nos dá retidão. A primeira cidade de refúgio, Quedes. Ele nos dá retidão, retirando a acusação contra nós. Como bom pastor, Ele coloca a gente no seu ombro. Siquém, segunda cidade de refúgio. Oferecendo comunhão. Hebron, terceira cidade de refúgio, que significa comunhão com Ele. E Ele é nossa fortaleza. Bezer, quarta cidade de refúgio. Onde Ele está, estamos seguros. Ele nos faz habitar nas alturas. Ramote, quinta cidade de refúgio. Isso porque sabe que somos peregrinos nessa terra. Golã, significa peregrino. Até nas cidades refúgios, na ordem cronológica que Deus colocou na Bíblia, tem um sentido para a gente. Eu queria te convidar a ficar de pé. Quero orar por você. Queridos, essa é a palavra que Deus tem para mim e para você. As promessas de Deus ainda estão na validade. Tem promessa para ti. Tem promessa para a tua vida. Sabe aquela promessa que foi feita há muito tempo atrás? E você acha que passou o seu tempo? Eu estou aqui como profeta de Deus, como homem de Deus. Eu não estou falando porque eu acho que eu devo falar essa palavra, porque eu quero impressionar você. Eu não preciso disso e nem você precisa disso. Eu estou falando sobre direção de Deus. E eu estou falando com alguém que precisa ouvir isso. Que esqueceu de promessa. Que não está mais sonhando. Que achou que o seu tempo passou. Aquilo que Deus prometeu lá no início, que você esqueceu. Caleb poderia ter feito como israelita. Mas faz tanto tempo, acho que eu me empolguei. Eu acho que não é verdade. Deus diz para mim e para você, é verdade sim. Eu não me engano. Eu nunca mudo a minha palavra. Se eu falei, eu cumpro. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Pai, que cada vida que está aqui, ou talvez está nos vendo pela internet, Senhor, parece que esqueceu das promessas. Sabe, Deus, às vezes a gente se esquece de algumas coisas que Deus falou. A gente lembra de tantas coisas. A gente lembra do nosso problema. A gente lembra daquele que fez mal para a gente. A gente diz, se fulano, ciclano não tivesse feito isso para mim, não tivesse me dado calote, não tivesse feito isso ou aquilo, eu estaria diferente. A gente começa a focar no mal e esquece de focar no bem. Mas tudo para nós parece ser dificuldades, provas, mas o tempo é sempre tratamento, Senhor.
Eu sei que Deus tem promessas para essa igreja. Eu sei que Deus tem promessa para vidas aqui. Eu sinto a tua presença. Eu sinto que Deus está falando com gente aqui que se esqueceu de promessa, que não sonha mais. Tem gente aqui que diz: não, é até aqui o meu limite, eu cheguei onde eu tinha que chegar. Não. Deus diz para você: tem coisa ainda para acontecer. Se você está vivo, se você está aqui, é porque os meus planos ainda não acabaram em sua vida, porque eu sou o Deus das promessas, e não só de promessas. Eu sou o Deus que cumpro a minha palavra, porque ela nunca volta vazia, ela sempre faz o que me apraz. Talvez tem gente que perdeu esposa, perdeu esposo, perdeu emprego, perdeu algumas coisas, e você está meio desanimado, chateado. Mas Deus diz assim: eu sou o Deus que restaura o que precisa ser restaurado, e a glória da segunda casa há de ser maior do que a primeira. Não é por vista, sempre foi por fé. Eu sou o Deus das promessas, aleluia, glória a Deus. Agora eu queria que você começasse a louvar e conte para Deus, fale com Deus, lembre Deus das suas promessas. Não que Deus precisa ser lembrado, mas Ele quer ouvir que você ainda crê nessas promessas. Adore a Deus.